nas escrituras, diversas vezes Ele tá na cita mesa. Jesus à mesa Mesa. com pessoas, porque a mesa é esse lugar de resgate de caráter, de dignidade. É É um verdade. lugar de resgate de dignidade, De conexão. de conexão. É ali que o amor acontece. Uma mesa onde está uma família, que uma família ora pela presença de Jesus, abençoando aquela comida, ele está ali. Né? Está escrito na palavra, eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E essa promessa a gente pode viver todos os dias em que a gente estiver na mesa com a nossa família. Então, o que a mesa carrega espiritualmente é muito forte. Oi, seja muito bem-vindo ao Xiaoyucast, o podcast da mulher plena e próspera. O Xiaoyu é esse ecossistema que contém vários projetos de desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver em todas as áreas, profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente, fica aqui com a gente, porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Mal, uma consultora de imagem, estilo e mentora de mulheres, e eu tô aqui com as minhas sócias de projetos. Sejam bem-vindas. Olá, mulheres. Eu sou Cis Soares, advogada e estrategista de negócios. E sim, eu acredito que nós mulheres podemos ter uma vida plena, próspera e com leveza, né, Ju? É verdade. Eu sou a Ju Santos, estrategista de marca pessoal. E assim como as meninas disseram, também acredito que nós, mulheres, devemos e merecemos ter uma vida plena e próspera. Antes da gente começar o episódio de hoje, que tá muito especial, um recadinho. Não esquece de curtir esse episódio, de seguir a gente aqui no canal e principalmente de compartilhar com o máximo de mulheres que você conhece, porque esse episódio pode e deve edificar a sua vida, né, Beta? É verdade, um episódio muito legal. A gente vai falar melhor sobre aqui, mas dando um spoiler, ela que tem a identidade do Xiaoyu, né? Sim, que toca fundo no nosso coração. O legado dela, o propósito dela se conecta muito com o Xiaoyu e a gente vai falar sobre isso aqui. Muito bem-vinda, Grace. Obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês. Creio que esse encontro é do Senhor para essa tarde Amém. e que esse conteúdo alcance muitas mulheres, como vocês Amém. bem falaram aqui na abertura. Amém, amém. E já entrando assim nas perguntas, né, a gente sabe, né, falando aqui para nossa audiência também, que a Grace, ela é mentora da Experiência do Lar, né, o livro da David Titus. Mas Vou mostrar quem pra vocês, ó. vê, né, a tua caminhada de sucesso hoje, como é, não sabe, né, dos desafios que tu passou, de toda a tua trajetória para chegar, como que tu encontrou, né? Então a gente vai falar sobre isso também, mas já iniciando, quem é a Grace por trás disso tudo que aconteceu? Atrás das mesas. A por trás das Grace é mesas. uma filha amada de Deus, resgatada por Jesus. Amém, glória a Deus. Tudo isso começou em 2018, Nossa. quando eu estava à beira da separação. Uau. E nesse momento, Jesus nos deu uma nova chance. Ô, glória. Né? Então, a palavra neste tempo foi a glória da segunda casa. É isso que, graças à graça e misericórdia de Deus, é o que a gente tem vivido hoje. Então, foi lá que tudo começou. Nesse processo de restauração, e já vivendo no ambiente de igreja, nós temos no nosso ambiente igreja mesmo uma livraria. E aí lá eu encontrei, que vem de encontro com a nossa conversa de bastidor aqui antes, né, Roberta? Eu encontrei na prateleira o livro da Experiência da Mesa. Ai, o sim, o azulzinho. Ainda na capa antiga. Ah, tá. sim. Branquinha, lembra? Branquinha com os talheres e um guardanapo. E como eu sempre gostei muito das coisas do lar, da casa, do capricho, de pôr a mesa, eu fui atraída pela capa do livro. Olha só. Então, o meu pensamento naquele momento foi: os crentes também gostam de mesa posta. Pra te ver, né, o choque, imagina. Isso que eu pensei. Comprei o livro, devorei o livro. E, para minha surpresa, não tinha nada ali falando da mesa posta e nem da beleza que os olhos veem.
mas do propósito que está ali. Exato. Que é Lindo, muito gente, só importante. leiam. É. Só leiam. Só Acho que toda leiam. mulher deveria ler esse livro, Os né? dois, né, na Deveria ler. realidade. Eu acho que os dois livros, Mas né? tu vê que ela já não é a primeira, né? Porque eu tô lendo esse agora com algumas meninas da minha igreja, mas o azulzinho também foi um começo. Parece que já direciona ali, né? Muito. Pra gente entender muito como é que é essa experiência da mesa. O azul é o capítulo 2 do livro grande. Sim. Né? Então, para quem também for em busca do livro grande, o conteúdo vai estar ali. É que o grande fala do lar, né? E aí a mesa Ali ele dá uma melhor. aprofundada, Isso. né? Então ele sempre complementa. Ele é o principal para a mesa, né? Uhum. Então, naquele momento, no meu coração, assim, foram chamas, porque juntou aquela parte da beleza e de saber que é importante estar à Uhum. mesa, mas por que a gente não sabia? Sim. Né? Sim. Por que as famílias tradicionalmente se reúnem ao redor da mesa? Verdade. Mas o que isso realmente significa no mundo espiritual, a gente não tem ainda a dimensão. Sim. Até ler esse livro, acho que ele esclarece muita coisa. Então aí foi aquele boom para mim e foi onde eu me senti encorajada, já curada, né? Já com o meu casamento restaurado, então eu pude compartilhar as primeiras coisas que eu falei de Jesus no meu Instagram foi sobre o princípio da mesa. E foi numa Páscoa que eu abri o vídeo, assim, morrendo de vergonha, toda errada. Abri o vídeo e falei no princípio e convidei, então, as mulheres para naquela Páscoa arrumarem as mesas e trazer as suas famílias para viver essa experiência. Que lindo. E foi lindo, lindo, muitas coisas chegando, Deus agindo, né? Ainda que algumas ali estivessem arrumando somente pela beleza, porque isso acontece, né? Sim. Inclusive, mulheres chegam até mim através da beleza da mesa, que às vezes elas veem lá A no Instagram. etiqueta em si. Então eu creio que isso também é uma das estratégias do Senhor. Perfeito. Entendi sobre isso. Então, naquele momento, muitas mulheres arrumaram as suas mesas. Foi um movimento lindo e eu nunca mais parei. Isso em Por 2018. Em 2018. Uau. Nossa, Nossa. em 2018 eu não tava nem cogitando conhecer o Senhor, olha só. Que lindo, tu já tava nesse propósito Aí, maravilhoso. a continuação dessa história foi em 2020, né? Então, 2 anos depois que eu timidamente estava ali compartilhando nos stories e, enfim, no Instagram, usando essa ferramenta para isso. Em 2020 veio a pandemia. E eu já tinha esse livro, o livro completo, né? Eu já estava, assim, com ele ali, li um pouco e tal. E eu peguei Covid. E na minha casa, eu, meu marido, os meus 2 filhos, eu fui a primeira a manifestar os sintomas. Então, eu fui a primeira a me isolar. E nesse isolamento, eu fui pro quarto com a minha Bíblia e o livro. E o Senhor. E ali o Espírito Santo mexeu comigo. Sobre os próximos passos que eu Sim. deveria dar. E ali eu enxerguei a minha vida, né? A segunda chance que o Senhor tinha me dado. A minha família vivendo o processo de restauração. Aquele amor todo que eu vivia no meu ambiente familiar. E o que mais eu estava fazendo? E o que mais quem mais eu estava alcançando? Esse amor, ele não é só para nós, Sim. né? Ele é em nós e através de nós. Uau, lindo. Então, ali eu fui encorajada pelo Espírito Santo a sair daquele quarto e a fazer a primeira turma. E é sempre com as amigas, né? Sim. Tudo começa com as amigas. Famosa test drive. Então, nós éramos em 4, eu mais 3 amigas que toparam. E nós estudamos juntas, então essa foi a primeira turma da experiência do lar. Sim, que legal. E desde então eu nunca mais parei. Uau, e Deus virou tem- referência, né? Glória a Deus. Que legal. E ele tem me permitido alcançar, eu não digo mulheres, mas famílias. Sim. Sim. Porque a partir dessas mulheres, a gente alcança famílias Famílias. para o Senhor, com esses princípios todos que são do céu para as nossas vidas, né? E foi assim que Uau. começou. Lindo. E é isso que me move, esse amor de Jesus a partir da minha família. Lindo. Mas tu encontrou Jesus, tu já conhecia? Tu encontrou Jesus em 2018 ou antes tu já conhecia? Como é que foi? Eu tenho uma raiz de fé muito forte que é da minha mãe. Eu fui Ah. criada católica, praticante. Ah, Minha mãe, sim. uma mulher de muita fé. Aquela mulher que eu Lindo. via
orando, que eu via lendo Bíblia, que colocava nós de joelhos para orar, eu e meu irmão. Nossa. Então, eu tenho essa raiz de fé muito forte da minha mãe. Ah, sim. Sabia que eu precisava do Senhor. Eu lembro de uma fala minha, ainda bem nova, pequena, que eu dizia: mãe, como que as pessoas podem viver sem Jesus? Que linda. Mas eu estava nesse caminho. Uhum. Né? Eu tinha começado a minha família e eu estava num caminho distante, né? Então, Deus sempre dá um jeitinho de nos trazer para perto. Ai, sempre, né? Tu acha assim que foi mais automático? Tu estava mais no automático com o Senhor, mais na religião, assim? Eu estava distante mesmo. Distante mesmo. Eu não ia nem à igreja católica, sabendo da importância de eu alimentar a fé em casa, sim, mas a prática disso com os meus filhos. Mas sabe aquele deixa a vida me levar? Uhum. Eu tava assim, tava indo, tava dando tudo certo, tava tudo maravilhoso, né? Até o dia que o dia mau chegou na minha casa, nós passamos por um deserto no casamento e nós estávamos à beira da separação. Então foi nesse momento que Deus nos atraiu para perto dele, para perto de pessoas que iriam nos ajudar. E aí que tudo começou, nesse 2018, nessa prateleira, Ai, que com o lindo. livro da mesa. Ah. E esse processo todo, acontecendo tudo junto. Tudo junto. Porque estamos em transformação, né? Estaremos tempo até o todo. último Perfeito. dia. Como Deus Perfeito. usa pessoas, coisas, situações o tempo todo, né? É. Muitas vezes a gente não percebe, né? Demais. E ele te fez um convite, então, para mais a intimidade com ele e, ao mesmo tempo, já te deu uma identidade, né? Exatamente. Então, é muito isso, quando a gente realmente procura estar na presença dele, o propósito vem. O propósito vem, né? Ele Uma hora ou redireciona as outra- nossas vidas, né? Verdade. Perfeito. Ele muda tudo. E por Não, falar em muito redirecionamento, eu sei que tu trabalhou em banco durante muito tempo, Sim, né? E, foram 15 anos. e eu sei que é uma rotina completamente diferente do que tu vive hoje, né? Então, eu queria que tu dissesse em que momento tu sentiu que aquilo ali não fazia mais sentido pra ti, Uhum. que tu não via mais propósito no estar ali, e como que foi a tua transição pra chegar a fazer o que tu faz hoje? A transição, ela veio simultânea. Porque em 2020, quando eu comecei, eu ainda trabalhava fora de casa, né? Que fique claro, o fora de casa. É, o fora de casa. É. Então, inclusive por isso que os encontros das Guardiãs do Lar, que eu as chamo, é das 5h50 às 7h30 da manhã. Nossa. Porque naquela ocasião eu morava em Porto Alegre e trabalhava em Novo Hamburgo. Então eu fazia o encontro antes, já estávamos nesse modelo online que a pandemia havia nos Uhum. trazido. Então eu fazia os encontros e ainda me deslocava para o meu trabalho e fazia o meu dia Uau. um pouco mais longe de casa. Então começou antes da minha saída do trabalho. Com a saída, que não foi um processo fácil, eu sou uma filha de pais separados. Então meu pai, eu tinha 3 anos quando meu pai saiu de casa. E ele não foi um pré-presente, né? Então, a raiz da rejeição, ela gera 2 caminhos, né? Sim. Ou do vitimismo, ou da autossuficiência. Autossuficiência. É verdade. E eu fui pro caminho da autossuficiência. Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E sempre cheia de objetivos e E com ambição. muita ambição, né? Principalmente pelo dinheiro. É. Eu fui ser bancária porque eu tinha aquela imagem do bancário. O bancário ganha bem, eu vou estar sempre bonita e eu quero isso pra mim, né? Pensando realmente no dinheiro. Minha mãe passou bastante dificuldade nesse tempo, nunca faltou nada, mas foi tempos bem Sim. difíceis. Então, tu imagina o quanto foi difícil pra mim, né? Chegar num estágio de me entender que eu precisava deste tempo para me dedicar exclusivamente ao meu lar. Sim. Mas, como eu também sou uma filha, não mais, tá? Em nome de Jesus, mas já fui muito teimosa. Não sei se vocês Sabemos bem eu como tenho como é. tá? Toda hora pedindo bem. sinal. Então, assim, Maria Sinaleira. Ai, Deus, eu quero um sinal. Ai, não. então, enquanto o senhor tava filha, muda, né? Aquele pai amado, querido, que ele ia passando a mão na minha cabeça, eu não tava entendendo. Então, ele precisou me colocar na prensa
para que eu entendesse o novo caminho que ele tinha para mim. E isso aconteceu por meio da minha saúde física e emocional, que naquele ambiente de trabalho estava completamente prejudicada. Uau. Então, ali naquele tempo, antes da transição, eu pude experimentar do que é a ansiedade, né? Meu corpo manifestava enxaquecas Ah, sim, Sim, constantes. tava dando sinal já, que alguma Dando coisa tava sinais. errado. Não, eu tive burnout. Então, então queda tu de entende cabelo, bem. as manchas no corpo, a dor no corpo, o cansaço nas É. costas. É uma sensação muito ruim, né? E foi só assim que eu entendi. Foi só quando, naquele ambiente, ele me fez entender que eu não cabia mais ali. Uhum. Uau. Eu trabalhava exatamente com a sensação de que eu estava assim asfixiada Esse naquele lugar. sentimento é muito ruim. Porque é a perda do propósito. Exato. Exatamente. Perdeu o propósito ali. Já Aí não tu vai tinha, na morrer, realidade, É tu que né? vai a adoecendo. gente vai por esse caminho onde o propósito é outra coisa que não encontrar Jesus, né? Se encontrar com Deus, o que Deus quer pra nós. Sim, a profissão da Grace já foi E errada, aí, né? né? Porque era pelo dinheiro. Entendeu? Já não era tem errado. como, né? Uma coisa pra esperar Mas, sem assim, ele. eu até acho que Deus usa, sabe? Por exemplo, eu sou muito grata ao direito. Eu vim do direito, eu era advogada. Nossa, eu sou muito grata, muito grata. Eu levo comigo ainda hoje alguns ensinamentos, pessoas, principalmente, que abriram portas para mim, que me ajudaram a crescer. Então, assim, eu não consigo descartar totalmente, Sim. menosprezar. Não, eu consigo ser grata, sabe? Eu consigo ressignificar. Então, Deus usa Com até certeza. as Nossas escolhas bagagens. erradas, Todas as né? bagagens. Então, eu não acho, assim, que é algo, totalmente errado ou não. Mas chega uma hora que ele fala, tá bom, filha, tá bom, agora vamos voltar? Vamos Já voltar deixei de aqui. fazer o que tu queria, né? Até porque, Agora ele diz, volta. né? Até porque ele diz, todas as coisas cooperam para o bem. Então, é todas as coisas. Tanto é que tudo. eu vejo a minha jornada de bancária como um treinamento porque eu Perfeito. vivo hoje. Exato. Perfeito. Porque lá, Ele te o meu forjou, te cargo, moldou. durante, assim, vamos falar, 6 últimos anos, talvez até mais, eu trabalhava numa área que eu treinava os gerentes. Então, Olha eu só. treinava a minha Sim, já comunicação, né? Eu ajudava pessoas. Então, eu vejo isso se Treinamento. encaixando perfeitamente uau, no que que eu legal. faço hoje. Que legal, né? olha Então, só. os momentos em que eu precisei estar, por exemplo, num auditório com muitas pessoas, não é aquilo que me deixa desconfortável, Sim. né? Perfeito. Então, tem isso também. Ele sabe bem o que faz. Repete a tua pergunta para eu pegar o gancho novamente. Não, a gente Acho que a gente saiu. Acho que a gente saiu falando, Porque eu ia te perguntar também sobre a questão do livro, só que tu já falou, né? Tu já Sim. falou sobre essa questão da David Tights, né? Do livro, como foi, porque quando que tu entendeu que era pra ti? Foi através daquele encontro que tu teve Sim. com o Espírito Santo, A né? transição do trabalho. Isso. Vamos voltar lá na E é transição muito do trabalho. importante, porque tem mulheres nos acompanhando que estão passando por uma transição Sim. ou estão querendo transicionar. Então, a tua história vai ajudar. Então, o que me faltava, na verdade, era coragem, né? E às vezes a gente se preocupa ou tem uma vontade de convencer aquela mulher que está no mercado de trabalho a ter esse equilíbrio para também cuidar da família. Uhum. E quando eu paro para pensar nisso, eu penso naquelas mulheres que só falta a coragem. E por que eu falo? A minha mãe, por exemplo, ela foi uma mulher que certamente ela teria ficado no lar, mais dedicada ao lar e cuidando dos filhos, mas ela não pôde exercer isso. Ela precisou estar integralmente no mercado de trabalho para nos sustentar. Uhum. Mas hoje nós vemos inúmeras mulheres que elas têm a opção de passar mais tempo nas suas casas, têm a opção de ajustar a sua rotina, diminuir a carga fora para cuidar dentro, mas elas escolhem não fazer. Perfeito. É verdade. E aí é tem pela pressão da sociedade. Exatamente. E por medo. É que se a gente. Julgamento. Eu não te digo nem até do julgamento, porque igual é o interno, sabe? O interno. Eu falo como uma mulher que realmente ia pro mundo, que foi pro mundo, que viveu muito lá. Quando
eu tive que voltar pra casa, pra dentro do meu lar, olhar, que Deus falou, olha, tu vai olhar pra tua casa, tu vai olhar pro teu relacionamento, tu vai arrumar as coisas, foi muito difícil, porque os papéis estavam completamente invertidos. Então, não é nem só a sociedade, é que a gente, no fundo, bem lá no fundo, eu sabia que tinha uma coisa errada. Eu sentia que tinha algo que eu precisava mais. Só que quando a gente não tem Deus no nosso coração, o mundo vai colocando coisas que vão, teoricamente, querendo entrar no lugar de Deus. E aí, como a Brenda falou, né? Sentar no trono. E tu vai te ocupando com aquilo. Então, é um medo muito da mudança, porque é pesado. Várias vezes eu mandei mensagem pra Roberta, assim, durante essa minha transição, principalmente com o meu marido, eu falava muito sobre isso, Roberta, tá muito difícil. Tá muito difícil, porque mudar, inverter os papéis, entrar num lugar onde tu nunca entrou, onde tu não pertencia, nossa, chega a ser desesperador. Se não é o Espírito Santo te movendo ali todo dia, Deus pegando a tua mão enquanto tu tá chorando, eu não sei. Por isso que eu sempre digo, né? Se tu pode fazer antes, faça. Porque o depois, com uma outra pessoa que também tá em transição muitas vezes, ou muitas vezes até num julgo desigual, como tem muitas mulheres que estão voltando e o marido nem sabe o que são os princípios de um sacerdote. Não é ensinado, né? Nada é ensinado. Eu não tive mãe presente, eu não sabia fazer nada. Nada, nem de como branquear um pano de prato. Eu não sabia. Então, tu tomar as rédeas disso depois é muito difícil. Isso causa muito medo. Só Deus. Só Só Deus. Deus. E é um processo. É um processo. Dia após dia. E aí entra também para dar esse passo, né? O que a gente pode falar também para as mulheres? A importância do alinhamento com o marido. Perfeito. Porque esse passo não se dá sozinha. Não. Esse passo se dá em família. Mas aí eu acho que chega um ponto muito importante, porque a gente entra na questão de que como que tu conversa isso com o teu marido? Porque se a gente for pegar o que a Sigrid estava falando, os homens não foram ensinados a serem os sacerdotes do lar. E a mulher não foi ensinada a ser a submissa ao marido. Sim. Não, Porque essa palavra... a sociedade nos vende outra coisa, né? Mas como que a gente comunica isso pro marido? Olha, agora eu quero recuar um pouco, eu quero poder cuidar um pouco da nossa casa, mas eu preciso que tu tome a frente. Como que a gente faz essa comunicação? Eu acho que isso tem que ser de uma forma bem natural, porque a imposição acaba que afasta eles. Esse movimento todo que a gente vê da nossa geração, principalmente, moldou eles ao comodismo. Eu falo, o feminismo facilitou a vida dos homens, não das Exato. mulheres. O feminismo Não, dificultou, ao exatamente. contrário do que acreditam e pregam, dificultou a vida para nós mulheres e facilitou a vida dos homens. Se Exatamente. tem alguém que foi beneficiado pelo feminismo, foram os eu homens, que digo, sou solteira e eu que tô sofrendo. Então, Que é os princesos. Os princesas. muitos homens têm essa dificuldade, né, de entender o seu papel Perfeito. e de apoiar a transição. Então, eu acho que aí é muita conversa e alinhamento mesmo. Como é que foi Não pra ti? não se dá o passo sabendo, tendo todas as respostas de Ah, como sim, vai com ser. certeza. Perfeito. É pela Então, fé, se tu né? tem essa vontade, se o teu marido, de certa forma, já te apoiou, mas vocês não têm a resposta, como vai ser o orçamento familiar exatamente daqui pra frente? Eu não sabia, Sim. porque eu tinha um salário considerável, um imposto de renda anual bem considerável, e isso ia ficar pra trás. Um mês eu tinha, no outro era zero. Né? Então, tem coisas que é só na confiança do Senhor. Uau. A gente depende dele. No maná. E a gente nunca vai depender do marido. É isso que as mulheres não entendem. A gente depende do Senhor. Exato. Porque até o nosso marido depende do Senhor. Exatamente. Então, não, mulheres, ser submissa ao marido, estar sob a mesma missão com ele, ou às vezes se dedicar mais ao lar, não quer dizer que você vai ser necessariamente dependente do homem. Você é sempre, em primeiro lugar, dependente do Senhor. É isso que as mulheres precisam ressignificar também, né? Porque, a dependência do marido. Ninguém depende de ninguém. Todo mundo, claro, precisa, nós precisamos das outras pessoas, mas dependência mesmo é do Senhor. É um homem e uma mulher Isso. unidos e dependentes do Senhor, Isso. entendendo que a provisão vem dele. Exato, perfeito. Inclusive, aconteceu um fato conosco que foi, assim, incrível. Naquele ano, eu falei pro Igor,
amor, tu quer ver o que Deus vai fazer? Eu sou uma mulher de muita fé. Quer ver o que Deus vai fazer? Deus vai mandar por ti o valor que era para ser meu. Uau, Nossa. olha só. E ele jamais, né? Mas um Mas homem, ressabiado. um homem super seguro. Uhum. Fomos avançando e eu com essa palavra para ele, amor, Deus vai mandar. Porque isso a gente precisa entender. Deus é o provedor. Exato. É ele que manda o dinheiro. É isso. Se hoje ele está mandando através da tua vida e da do marido, e amanhã ele mandar só através do marido, continua sendo ele que está mandando. Perfeito. Assim como algumas mulheres, em momentos de deserto das suas vidas ou de dificuldades, a família acaba que tendo recurso só através da vida da mulher. Sim. Isso também acontece. Com certeza. Em todas as situações, é o Senhor quem está mandando. Perfeito, é isso. Então, o que aconteceu com nós foi que coloquei essa palavra pro Igor, amor, vamos confiar, vai dar certo. Uau. A gente tá sendo obediente, Deus vai honrar, Deus vai dar jeito, não vai faltar nada, a conta vai fechar. Quando fechou o ano, meu marido também bancário, ia vir o bônus dele, e ele calculou que ia dar um pouco mais ainda do que a minha parte toda por ele. E aí os números mudaram e o que entrou pra ele foi só o meu número. Nossa. Arrepiada. Ai, Deus é Menor maravilhoso, do né? que o que ele tava esperando. Mas exato. Exatamente o que seria a minha parte naquele ano, Deus mandou através da vida dele. Uau. E assim Deus tem feito. Nossa. Olha Nunca só. faltou. A gente continua sonhando, a gente continua fazendo planos, né? Programando um passeio, a gente continua vivendo. Ele Nossa. cuida de tudo. Ele cuida de tudo, ele lindo. conhece o nosso coração. Sabe que na questão do meu casamento também foi bem assim, sobre eu precisar largar, né? Ou como advogada, eu ganhava um valor considerável também, que é importante pro lar, sim, a gente não Sim. pode menosprezar isso. Mas que o meu marido, Deus começou a levantar a empresa dele. Então, foi dando mais calma, só que por questões até de ser o provedor, de querer ser o provedor, que também é muito importante a gente falar isso, né? É um processo tanto para o homem quanto para a mulher, se os dois não são. Se os papéis são invertidos, se os dois não são, não sabem quais são os seus papéis, também é um choque para o homem, né? certeza. Então, tudo isso é um processo que a gente precisa analisar bem a fundo, né? Uhum. Por exemplo, o caso da Roberta, o Lucas já tinha todos esses princípios bem encaixados, né? Até ela estava falando sobre essa questão do homem, da necessidade do homem apoiar a transição, de estar bem alinhado. Então, como eu passei por uma transição de carreira, ele foi meu maior incentivador. Tu falaste um pouco atrás, tu falaste assim, muitas mulheres talvez queiram se dedicar mais ao lar, e falta o quê? Coragem. Uhum. Era esse contexto que tu estava trazendo. Eu faltava coragem para transicionar. Porque por um período na transição, eu ia ter que recuar mesmo e me dedicar mais ao lar e ser mais dependente do Senhor através dele, Uhum. né? Então, assim, porque eu precisei transicionar, eu precisei me capacitar agora em outra área que eu estava querendo atuar. Então, assim, é uma fase ali que realmente tu recua e fica mais dependente, né? Então, assim, me faltava coragem, até que Deus precisou usar uma profeta que Olha. não me conhecia para falar: Deus manda te dizer que o teu tempo na advocacia acabou. E eu tenho uma amiga que pode comprovar isso, porque ela Uau. estava comigo no dia. O tempo na advocacia acabou. E eu olhando, assim, e ela falou assim: Deus quer fazer coisas através da tua vida com mulheres, mas que você está impedindo isso. Por quê? Porque eu era muito apegada, eu estava muito, não, que isso, como assim? E de fato, ele foi meu maior incentivador. Eu cheguei em casa contando essa experiência, ele ficou em êxtase, ele falou, viu, Deus precisou falar contigo. Porque ele já estava falando comigo, ele já estava me vendo adoecer. Uhum. Ele já estava vendo a mulher dele perder o brilho. Ele já estava vendo a mulher dele realmente perder a alegria. Por quê? Porque uma vida sem propósito é muito sofrida. É Nossa. muito sofrida. Uma vida sem... Você não estar no centro do propósito que Deus te criou para ser é muito sofrido. Começa a doer em todas as áreas, né? Uhum. Então, ele estava vendo isso e ele queria que eu mudasse, ele queria que eu tomasse uma atitude, mas eu ainda pegada. Então, Deus precisou usar essa situação e aí eu tive muito temor, né? Mesmo assim, eu não tomei a decisão. E aí, a profeta usou ele para falar, a Roberta já tomou a decisão? E ele, não. Então, Deus manda dizer.
que o tempo tá. Uau. Então, assim, aí depois daquilo ele ficou com muito temor. Ele falou, amor, eu tô com medo das consequências de não obedecer a Deus. Obedece aí, sai logo dessa advocacia. Então, assim, ele me apoiou muito. Ele me apoiou Que muito. benção. E assim, a gente se programa, a gente faz cálculo, a gente faz. Ok, tudo isso é necessário. Mas é aquilo que tu falou, a gente não sabe sobre o futuro. Não sabemos. A gente não sabe, a gente tem que dar esse passo de fé, a gente tem que confiar. E até aqui o Senhor nos ajudou. É, Né? Até exatamente aqui isso o que a gente Senhor vive. nos ajudou. Então eu me identifico muito com a tua história, assim. Mas eu quero saber mais. Como é que foi pra ti? O teu marido realmente te ajudou? Ele Sim. te apoiou? Ele viu que Ele tu já estava sabia sofrendo? disso, ele já era um Foi provedor. exatamente aí. Que Ele bênção. viu que eu estava sofrendo. Uau. Porque tinha dias recorrentes que eu chegava em casa e eu precisava ficar num quarto escuro de tanta enxaqueca. Uau. Eu tive muito Então, também, e crises. algo que não era normal. Poucas vezes eu tenho uma dor de cabeça. Então, assim, eu já não estava mais saudável, Uau. né? Além de outras coisas, né? De eu entrar num Uber para visitar cliente e passar mal Chorando. dentro do Uber, né? E Então, isso, eu acho que pro homem é a pior coisa, né? Porque a mulher Nossa. acaba se tornando amargurada, sim, do chata, humor. reclamona. Então, assim, Cansada, tá, vai fazer aquilo que tu quer, mas volta a ser feliz e leve de volta, entendeu? E não era nem a certeza do fazer o que quer. Sim, porque tu Porque não a gente sabia, não não sabia sabia depois, como ia né? ser. Coisas passavam pela minha cabeça. Meu Imagina. marido, como eu falei, o cara muito firme com dinheiro. E eu pensava assim, gente, eu vou ter que pedir alguma coisa pra ele agora? Como é que vai ser isso? Daí tu faz luz, daí tá, e o meu shampoo melhora aquele, como é que vai ser? Sim. Sabe? E o Botox, quando vencer, eu faço o quê? É. Né? Não, porque daí o marido começa a saber quanto que a mulher gasta por mês de verdade, né? Não, esses dias o Lucas me levou pra comprar um shampoo. Aí levei ele ali no Iguatemi, eu não, agora tu vai entender por que eu falo pra te não usar o meu shampoo. Não tem Ele viu entendimento. o valor, ele olhou, tudo isso. Eu sei, é tudo isso com creminho junto. Vamos passando no Pix. Não é o do supermercado, é o outro. Mas é impressionante como a gente se adapta a esse novo tempo de vida. É Por muito quê? bom. Porque antes de eu passar por esse processo, quando a gente estava saindo da pandemia ali, que a gente ia voltar para o ambiente de trabalho, para as reuniões, para as conferências, eu pensei assim, não, agora vai me dar muita vontade de comprar roupinha nova, de comprar coisas. As coisas, né? Que a gente não vai levar nenhuma. É, Sim. Eu adorava coisas. eu também. Uau. Então, eu fiz um propósito ali, antes da minha saída, que foi ficar 1 ano sem comprar nada. Ai, que legal. Nada. Nenhuma Olha peça só. de coisa alguma. Eu só usei o que eu tinha. E eu tinha estoque de coisas. Eu acho que Olha chegou a só. compartilhar isso nas redes sociais, não? Pode ser. E eu tinha estoque de coisas, porque, por exemplo, Que legal. uma máscara de cílio, alguma coisa. Eu nem Comprava precisei 2, 3. comprar, porque eu tinha pra Olha passar só. aquele ano, entendeu? Uhum. Então, isso já era do Senhor Com me certeza. ajustando, porque se naquele ano eu tivesse continuado comprando, seriam mais coisas que dali pouco tempo eu não usaria mais. Olha só. Porque agora eu, com a vida nova que eu levo, eu não tô todo dia no salto, como eu passava 12 horas por Sim. dia de salto. Sim. Passo de tênis, né? É mais Então, leve. mais leve, é outro estilo Nossa. de roupa, enfim. E como é Então tudo vai se importante ajustando. E é como é importante as mulheres entender que a gente precisa dessa sabedoria, né? Eu também, nessa época que eu recuei e que eu transicionei, meu marido tinha alguém que passava as camisas dele. Ele usa camisa social todos os dias. E eu falei, não, eu vou passar. Vamos economizar aqui, eu vou passar. E eu sei passar roupa, sempre passei as minhas roupas. Minha mãe me ensinou a passar roupa, minha avó também é costureira. Então, assim, é algo que eu já fazia pra mim, né? Então, deixa eu passar. E ele amou, ele ama que eu passe as camisas dele. Ele fala que eu passo melhor que ninguém. É um cuidado também, né? É um cuidado. E o momento de passar roupa, que eu não gosto, tá? Eu detesto passar roupa. Mas, assim, é um momento que, quando eu vou passar roupa, eu boto uma pregação, um podcast para ouvir, uma aula para assistir. Então, eu ressignifiquei esse momento, enfim. Mas é isso, nesse tempo onde a gente precisou realinhar algumas coisas, a sabedoria da mulher também de
Você sabe com as finanças, uhum, né? Uma é. mulher que muitas vezes depende do senhor através do marido, né? As pessoas acham essa questão também da esposa troféu, né? Uhum. Que é, Não, é que é gastar, é totalmente pegar o também, cartão do ó. marido e ir no shopping, gastar que nem uma louca, é viver com as pernas pro ar. Pelo amor de Deus, não, isso não é Isso a é mulher futilidade. virtuosa. Isso não é a mulher do lar, a mulher virtuosa, né? Definitivamente não. Então a gente precisa desmistificar isso também. Uhum. O Senhor conta com a nossa administração, com a nossa Exatamente. mordomia das coisas, com a nossa sabedoria, A modéstia. né? É. Exatamente. E tu sabe que Deus usou esse tempo, Exatamente. esse 1 ano antes, para que eu ganhasse essa confiança do meu marido. Uau. De que eu seria, sim, uma mulher controlada nesse sentido, né? A gente Olha continua só. gostando das coisinhas Claro, novas? Claro que claro. sim. Mas não demasiadamente como eu fazia Perfeito. antes, Estoque. quando eu gastava ali do meu salário, né? Então, tudo vai se ajustando. Uau. É muito, Uau, muito que importante, demais, né? que E o linda essa marido tem que história. estar junto. O marido Perfeito. tem que estar junto no processo. Tem. Porque é um processo, e como tu mesma falou, não é fácil. É. A gente, quando tu faz o caminho de volta, tu precisa aprender a estar nesse lugar. Tu precisa aprender a ser a mãe treinadora dos filhos, que antes tu Uhum. deixava 10 horas na escola. Uau. Porque eu fui essa mãe. Eu largava de manhã e pegava inverno, já era noite. Então, tu precisa aprender a ser mãe, que Gente. passa tempo com os filhos. A gente precisa aprender a ser mulher, Exatamente. a saber qual é a nossa essência, resgatar a nossa essência, Uhum. que é de cuidar, é de zelar. É. É a maternidade, né? Ser mulher é esse chamado, porque muitas vezes não existem tem mulheres que não têm filhos naturais, mas o chamado à maternidade é para todas as mulheres. pra É a maternidade todas. A espiritual, mãe né? espiritual. Então, essa questão atrelada à maturidade. Então, a gente precisa aprender muitas vezes a ser mulher, É. parar e aprender a ser mulher, né? Exatamente. E isso independe de estarmos dentro ou fora de casa. Perfeito. Né? O meu convite aqui para as mulheres que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, é que elas equilibrem a vida delas. Porque é o Perfeito. equilíbrio que a gente precisa. Perfeito. Quando a gente olha para a mulher de Provérbios 31, maravilhosa, né? Uma régua altíssima, a gente olha para ela e fica assim, uau, como é que eu faço para ser isso? Eu creio que se ela tá na palavra, Uhum. é porque é possível a Exato. gente Eu se inspirar também. nela. É isso aí, eu também penso assim. E quando a gente olha para ela, por mais que hoje eu, Grace, esteja me dedicando integralmente à minha família, eu entendo que para este tempo é o que o Senhor tem para mim. Uhum. Mas quando olhamos para a mulher de Provérbios e eu sou livre para exercer alguma outra função que o Senhor venha a me dar na área profissional, entendendo que é o tempo, entendendo que não vai me tirar desse lugar que é a minha prioridade. Quando a gente olha para essa mulher, ela era uma nata empreendedora. Total. Uhum. Ela Administrava, comprava. ela dava ordem aos servos, ela acordava às 5 horas da manhã, na madrugada. Ela fazia roupas de lã e de linho, a sua família não sentiria frio. Uhum. E ela O vendia. seu marido Negociava era elogiado com nos portões da cidade. Uhum. Ela era a mulher, né? Então a Verdade. gente precisa olhar para ela e também as mulheres não se culparem por estarem trabalhando fora. É. Perfeito. é isso Porque também precisamos de mulheres no ambiente de trabalho, no ambiente certeza. profissional, aí. né? Perfeito, perfeito. Nós, mulheres cristãs, bem posicionadas também no ambiente profissional, né? Levando Jesus para esses Perfeito. lugares através das nossas profissões, mas com equilíbrio. Perfeito. É. perfeito. E aí que eu volto a lembrar, é o convite para aquelas mulheres que não têm coragem. Tenham a coragem de fazer o caminho de volta, que é daqui a pouco tu abrir mão de algumas horas do teu trabalho para voltar mais cedo para casa, Passar mais Sim. tempo com a família. passar mais tempo com a família, né? Eu tenho amigas que elas abriram mão, não, 2 manhãs na semana, eu não vou pro consultório, eu vou ficar em casa com os meus filhos, Legal. né? Eu, ainda quando trabalhava, demasiadamente. Eram muitas horas que eu ficava fora de casa, mais trânsito até chegar. Mas ainda assim, eu já tinha o olhar, só precisava ser ajustado, que eu não conseguia ajustar na minha realidade, né? E por isso eu tive uma transição mais radical, digamos assim. Uhum. Mas eu aproveitava muito bem os finais de semana.
E os momentos que eu estava com a família, pra gente ter o tempo de mesa, pra gente estar construindo essas relações os mais saudáveis possíveis. Perfeito. Isso é a base, né? É a base pros da filhos. sociedade. Exato. Não adianta a gente querer abraçar o mundo e querer dar conta de tudo. Porque eu acredito muito que é dentro de casa que tudo vai se solidificando. É verdade. E a Sem gente, dúvida. a gente perde esses tempos de mesa, esses tempos de qualidade com a família, porque o celular rouba a comunicação, o vídeo, o filme, enfim. A gente vai tendo as distrações, a gente vai perdendo daquilo que é essencial, né? Que é o tempo de mesa, o tempo de qualidade com a família. Se a gente parar pra pensar, o lar é o centro de formação humana, É. do caráter humano. É ali que o ser humano é formado. É ali que tudo Isso é acontece. muito forte, gente. Hoje ele é tão negligenciado, né? Uhum. E porque tem essa cultura, né? Essa É. cultura que visa destruir isso. Então, É. por que estão tirando as mulheres dos seus lares? Por que estão deturpando essa verdade? Por que estão fazendo dizer que isso é errado, que isso é feio? Porque não querem que isso prospere. Exato. Porque se a gente sabe que um lar bem saudável, com pilares ajustados, as chances desse ser humano ser alinhado com Deus, com seus propósitos, é muito grande. O inimigo não quer isso, né, Grace? Exatamente. O inimigo não quer isso. É isso que a gente precisa enxergar, né? Orar por essas mulheres, que elas abram os olhos espirituais delas para entender que nós estamos numa guerra invisível. Perfeito, E o inimigo das nossas almas tem o prazer em destruir as nossas famílias. perfeito. E ele sabe exatamente como fazer. Ele sabe, nos tirando desse lugar, tirando o propósito desse lugar, nos tirando de estar à mesa da nossa casa com a família, fazendo com que tudo fora pareça mais bonito e mais atraente do que o que tá dentro. Eu me lembro que eu cresci da minha mãe dizendo, minha filha, a cozinha é o coração da casa. Já amei. Então, e minha mãe tem 86 anos, assim, então, desde pequena, ela sempre me ensinou a cuidar da casa. Minha mãe sempre trabalhou fora, advogava e tudo mais, mas ela sempre me mostrou que era dentro de casa que tudo funcionava. Então, desde pequena, ela sempre me disse, a cozinha, ela é o coração de uma casa e de uma família. Ela é a alma, é onde a gente consegue nutrir a família, Uhum. né? E, apesar de minha mãe foi casada há 56 anos e tudo mais, por mais que ela me dissesse muitas vezes que eu tinha que ir atrás da minha carreira, do meu sucesso profissional, ela sempre me mostrou que também estar em casa e cuidar do lar era importante. E eu vejo que a Grace, ela fala muito sobre essa questão da mesa, né? Tu traz muito isso, né, no teu Instagram, pela experiência, né, que tu proporciona a mentoria das mulheres, mas dizendo aqui para nós, e para as que não leram o livro, né, a experiência do lar e a mesa, qual é a importância da mesa de forma espiritual para a família, para o feminino? Uma das grandes surpresas que eu tive lendo os livros e estudando sobre isso é com relação à criação da mesa, do móvel, que foi o próprio Nicho, né? Deus Ai, que inspirou Moisés na construção da primeira mesa. Verdade. Quando eu li, eu digo, Exatamente, Fica assim, né? tu, só podia ser coisa de Deus. Aham. Né? Então foi ele, naquela ocasião, dando medidas específicas para Moisés de como ele deveria orientar os israelitas a construir essa mesa. Mesa essa que ficaria dentro do tabernáculo, na Arca da Aliança, onde seriam feitas as ofertas. Não, e as medidas estão lá na As Bíblia, e são medidas. exatamente as medidas das mesas As que a gente tem medidas. hoje. E Isso mandou é fazer as fantástico. taças. Tudo, Os tudo os pratos. detalhes. Exatamente. Então, começa que é um princípio do Senhor, né? Foi ele que mandou fazer. E se ele mandou fazer, é porque é importante. E aí vem Jesus no Novo Testamento, aí com toda a história que ele deixou para nós, nosso amado Jesus, nos dando a clareza. No Antigo Testamento, a mesa usada para as ofertas, que eram Sim, feitas a sim. Deus, né? O cordeiro e por aí vai. E no Novo Testamento, Jesus afirmando que ele é o cordeiro, né? E que ele é o pão da presença. Então, está aí o sentido de tudo isso. E ele amava estar na mesa, Ele né? amava. Ele ensinava a mesa. Se a gente vê nas escrituras, diversas vezes Ele tá na cita mesa. Jesus à mesa Mesa. com pessoas, porque a mesa é esse lugar de resgate de caráter, de dignidade. É É um verdade. lugar de resgate de dignidade.
De conexão. de conexão. É ali que o amor acontece. Uma mesa onde está uma família, que uma família ora pela presença de Jesus, abençoando aquela comida, ele está ali. Né? Está escrito na palavra: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei, E cearei cearei com ele e ele comigo. E essa promessa a gente pode viver todos os dias em que a gente estiver na mesa com a nossa família. Então, o que a mesa carrega espiritualmente é muito forte. É muito. É muito forte. Se tu pedir para uma criança hoje, filho, senta na mesa, amor, que a gente precisa ter uma conversa. Essa criança não vai entender que é uma conversa séria, que é um lugar importante. Provavelmente vai. Tipo, ó, o que a mãe quer na mesa é porque é importante. Então, a gente precisa tratar a mesa como este lugar importante da nossa casa, porque é o lugar de comunhão. É o lugar de conectar os corações, de abrir o coração, de... Muitas vezes vai ser o lugar de reconciliação, como já foi para mim. No meu processo de restauração do meu casamento, várias vezes, inúmeras, eu arrumei a mesa chorando. Olha só. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia da importância de estar servindo. Né? Porque na minha casa, e fora dela também, eu sou nada mais, nada menos que uma serva. Né? Mentora, que nome lindo, relutei muito para usar. Porque nós somos servas do Senhor. Sim. E dentro da nossa casa, o nosso papel é servir. A consequência é que nós também seremos servidas. Mas a gente serve para dar o exemplo e usamos a mesa para fazer essa conexão. Se vocês perceberem, assim como a gente está aqui agora, a mesa é esse lugar que ficamos, por mais que um seja baixinho, mais alto. Ficamos todos no mesmo Nivelados. plano. Os olhos se conectam, É mais ou verdade. menos na mesma altura. Pouquíssima diferença. Nós não ficamos distante das pessoas. No máximo, a 1 metro de distância. A gente tá bem pertinho aqui, não é nem isso. Lembra aqueles filmes de época que a gente vê com aquelas mesas gigantes? Se fosse hoje nas nossas casas, aquelas mesas gigantes que a rainha sentava de um lado e o rei lá do outro. Nas nossas casas não funciona assim. Quando a mesa é grande e estamos entre 3, 4 pessoas, não vai todo mundo para um lado Tudo pra um cantinho. para sentar perto? Um do ladinho do outro. E isso é natural, ninguém precisou nos dizer, porque a mesa é esse lugar que conecta. Então, o que nós precisamos é trazer esse sentido espiritual para a mesa, de entender que é esse lugar na casa que é o centro da vontade do Senhor, que estejamos ali reunidos. E muitas vezes o que as mulheres precisam é de estratégia para chegar nesse lugar. Né? E aí é o Senhor quem dá as estratégias. Porque às vezes a família vem de uma cultura que todo mundo come olhando para televisão, Ou no sofá. que Ou todo cada um de seu Eu e horário. o Lucas comíamos no sofá. filhos de adolescentes Ou que na estão no bancada. seu Ai, eu quarto. não Cozinha. consigo. Ou na bancada da cozinha. Na Às vezes bancada não da chegava nem cozinha. ir pro sofá. O Lucas. Gente, eu fico nervosa se eu não sentar na mesa. E assim, a mesa tem que estar posta, nem que seja só pra mim. Ela tem que estar toda organizadinha Mas pra é mim. mais comum do que a gente imagina, infelizmente. Muito. É É. muito comum. E aí nós precisamos atrair as pessoas para esse lugar. Às vezes vai ser através de uma comida gostosinha. Da beleza. Às vezes vai ser através da beleza, que eu gosto Perfeito. tanto de falar que ela é secundária. Mas nós somos mulheres que visuais buscam também. excelência. Perfeito. Então, com o que tu tem, que eu também abordo na mentoria, com o que tu tem, ainda que não combine, arruma a tua mesa Perfeito. e leva as pessoas para lá. E, gente, vocês acham, mas meu marido, ele valoriza. certeza, O meu com marido certeza. valoriza, ele Sim. pede. Ou quando Somos fica seres um tempo visuais. sem eu fazer uma mesa posta bonita e tal, ele, tô sentindo falta, tô sentindo Aham. saudade. Eles valorizam, é incrível Porque isso. isso é cuidado, Porque gente. eu comecei a fazer, claro, pra ele, mas pra mim também. Eu gosto, é Aham. importante pra mim. Tanto que muitas vezes eu faço mesa posta pra mim, sozinha, né? Eu sempre fiz, mesmo quando eu era solteira. Mas é lindo de ver o quanto eles valorizam também. É. E quando a gente fala de mesa posta também, que aí dá pra gente marcar um outro episódio pra isso. Solta pra mesa. Mas as pessoas também imaginam que a mesa posta é só aquilo, uau, muito arrumado, com sim. muita informação. E não. não. É o joguinho americano, mulheres. É o pratinho com... É o simples bem É feito. o simples, é o básico. O que importa é a Não. presença do Exato. Senhor ali. A presença dele não depende da beleza, depende só da gente Perfeito. estar nesse lugar.
perfeito. No nosso brunch, né, evento presencial, a gente dá um treinamento de etiqueta à mesa prática, que é básico. Aham. É o básico, infelizmente, tem muitas mulheres que não receberam ou que não sabem. Então é o básico, não é? Às vezes as pessoas pensam, etiqueta, ou montar uma mesa posta, é aquela coisa complexa, e não é complexo. A excelência, ela não precisa ser complexa. Muitas vezes a excelência está no simples, a excelência está na simplicidade, mas de forma bem feita, de forma ordenada, porque sim, Deus está na ordem, está na beleza, ele é belo, né? Então é muito importante que a gente também olhe para isso com carinho, mas é que infelizmente hoje tem muita gente que menospreza isso. É futilidade, é Uhum. besteira, não importa. E como isso é negligenciado, né? E tem tanto poder nisso, né? Muito Isso poder. é maravilhoso. Muito bom. E eu tava te falando nos bastidores, né? Como é que então eu despertei pra mesa, né? Quem me segue, quem me conhece, sabe que a mesa é uma narrativa muito forte minha. E eu me conecto muito com a tua história também, porque foi a Experiência Mesa, o livro da Devi Tires, que a gente tá falando tanto aqui, né? A Experiência do Lar. E no Experiência Mesa, onde ela conta essa experiência que tu comentaste, que tá lá em Êxodo, né? Dele dando as coordenadas. Deus dando as coordenadas para Moisés, ele é azulzinho agora com a capa nova. Eu ganhei de presente ali no meu casamento e eu devorei ele na minha lua de mel. Devorei e eu voltei da minha lua de mel. Eu ainda não trabalhava com mulheres. Uhum. Eu não tinha feito a transição ainda, eu estava na advocacia ainda, mas eu voltei sendo mais intencional com a mesa. Se eu já gostava, a partir dali, então, aí comecei a minha especialização em imagem pessoal, onde eu também me especializei em etiqueta social e etiqueta mesa, né? Então, assim, aí eu uni tudo e consegui ver propósito nisso e beleza nisso. Foi quando eu transicionei de carreira, fiz o primeiro brunch, né? Que foi muito inspirado nesse livro da Devi Tyrus, né? Então, sim, o legado dela perpetua, né? Através da nossa vida, através do Xiaoyu. E eu quero te perguntar, para as mulheres que, de repente, querem começar empreendendo com isso, porque hoje a gente sabe, tem muitas empresas de mesa posta mesmo, de joguinho americano. Eu tenho uma prima que está fazendo crochê e ela está vendendo jogos americanos de crochê. Então, assim, para as mulheres verem propósito nisso, verem beleza nisso, daqui a pouco começar a empreender, ou começar um ministério, um chamado, um propósito, que conselho que tu daria, assim, que dicas que tu daria? Eu consigo te ajudar mais na questão ministerial, Tá, perfeito. porque a parte do empreender eu Tá. não utilizo dela, Ah, tá, né? Mas perfeito. temos várias áreas que as mulheres podem avançar nisso, né? Sim, Através da mesa posta. Porque a experiência do lar, ela é um ministério, né? Então, perfeito, nisso tudo, eu sou uma serva voluntária, né? perfeito. Então, tudo Ah, que sim. eu arrecado hoje com a experiência do lar, eu uso somente para este fim. O brunch O também brunch. acaba sendo, né? Porque a gente tem um ingresso, tem um valor, mas tudo é reinvestido É para a reinvestido. experiência delas e quem foi, sabe? Sim. E assim como eu acredito também que a tua experiência é de excelência, Sim. né? Então a gente sabe que tem um valor, que tem um investimento ali. Então a gente não lucra com o brunch, Sim. né? Então, de certa forma, é ministerial também. É ministerial. É voluntário, quem vai lá palestrar Exato, e tudo, né? perfeito. Então, de certa forma, mas muitas mulheres querem levar isso realmente como chamado, mas a gente sabe que, Grace, que eu penso assim que mesmo sendo um ministério, não deixa de ter os princípios do empreender. Muito. É dedicação. Nós somos empreendedoras de Jesus. Isso, empreendedoras do reino. Alcançando outras mulheres, Perfeito. avançando até mesmo numa rede social, Isso. né? Eu preciso hoje, inclusive, entender mais disso, Uhum. porque é pro Senhor. Perfeito. O Instagram não é meu, meu Instagram é do Senhor. E precisa de ordem, precisa de excelência, né? Então, assim, mas- dicas para mulheres que querem começar nessa área, assim. No ano passado, em novembro, eu fiz aqui em Porto Alegre um encontro de mentoras da Experiência do Lar do Rio Grande do Sul. Show. E levei uma palavra que eu vou deixar aqui, parte dela, só uma pontinha dela, mas que é um pré-requisito que nós precisamos ter, que as mulheres que desejam ser mentoras da Experiência do Lar precisam ter, mentoras cristãs que abordem qualquer outro assunto precisam ter, que é um pré-requisito, que é o Espírito Santo. Uau. É só. A gente só precisa do Espírito Santo. Se eu dependesse de me achar capaz, de me achar pronta, de me achar competente para servir ao Senhor como Ele merece, talvez eu nunca teria saído do lugar. Uhum. Mas, né, nós que cremos, que recebemos o Senhor e
cremos que o Espírito Santo habita em nós, é Ele quem vai fazer a obra. Né? Então, para essas mulheres que desejam avançar e aquelas que desejarem avançar com a experiência do lar, eu estou à disposição para ajudar todas que quiserem. Ai, que lindo. Porque o nosso trabalho hoje é multiplicar isso. Né? Que Uhum. mais e mais lares sejam alcançados através da experiência do lar e dessas mentoras voluntárias. Então, o pré-requisito é esse. A sugestão é tenha disciplinas espirituais, que é o que a gente vai precisar também para manter um ministério. Sim. Porque quando a gente decide ajudar outras mulheres, vocês provavelmente passam por isso, quando a gente decide entrar nesse campo espiritual, tu compra brigas que não são tuas. Exatamente. Hoje, essa madrugada, eu participei através do meu grupo de discipulado que eu já tive, uma época, justamente nessa época de transição de carreira, então eu fiz um grupo de discipulado que o Senhor me orientou a fazer e me nutriu muito também, eu recebi muito também. A gente fez uma vigília online. Que legal. Então eu fui dormir 13 e pouco da manhã, tô aqui hoje, não sei como, só pela graça do Senhor, porque eu realmente tô bem cansada e eu tô gravidinha, então tudo é triplicado, né? O cansaço e tudo mais. E aí eu tava parando pra pensar nisso. Uau, é isso. Eu entrei nessa madrugada em guerras que não são minhas. Eu orei por libertação ali, eu orei por curas, eu orei por mulheres que estão passando por guerras que eu não precisaria entrar. Eu tô muito bem, obrigada. Na minha casinha tá tudo certo. Eu poderia ficar dormindo em paz. Mas a partir do momento que tu se predispõe a ajudar e ser usado e ser um instrumento do Senhor ali, tu acaba se colocando em brechas, em situações que tu tem que ter muita disciplina, como tu falaste, e tá muito firme no Senhor, Muito né? firme, no Senhor e no propósito. Senão tu Perfeito. desiste, É. né? Porque a gente vai encontrar várias dificuldades. Então, a minha sugestão para quem quer é essa. É o Espírito Uau. Santo, são as disciplinas de palavra, de oração, de submeter tudo ao Senhor. Perfeito. Está se achando insuficiente? Continue, porque esse é o lugar certo. É isso aí. Esse é o lugar certo de uma mulher que teme ao Senhor e que depende do Espírito Santo para avançar. Uau. Porque se a gente estiver se achando muito boa, tu tá no lugar errado. É verdade. Uau, A gente Nossa, depende tem que dele. crescer. Tu sabe Verdade. que com o Xiaoyu a gente se move assim. O Xiaoyu é pura dependência do Senhor. É pura, porque é dele, é um projeto dele, né? Então é pura dependência dele. Quando teve o primeiro brunch, a gente não sabia que ia ter o segundo, o terceiro, o quarto, agora o quinto. A gente não sabia que ia ter clubes do livro, discipulados, enfim, podcast, a gente não sabia. Mas a gente deu o passo, né? E até as pessoas ficam me perguntando assim, esse ano, ao longo desse ano, as pessoas, não vai ter brunch? Não vai ter o brunch? Eu falei, não sei, o Senhor não me confirmou. O Senhor não falou comigo e eu fui seguindo tranquila. E eu orei pra ele, Senhor, tu quer que tenha uma edição antes da Bela nascer e tal? Me confirma. Porque senão eu tô tranquila, porque não é... Nossa, uma frase que eu levo pra minha vida, eu vi esses dias. Que tudo que eu faça não seja palco pra mim, que seja altar pro Senhor. Eu levei isso pra minha Lindo. vida, isso tem sido a minha oração diária. Então eu orei pro Senhor, eu falei, Deus, se eu tô achando que o brunch tá crescendo, tá se desenvolvendo, e eu quero, pra ter uma satisfação pessoal ali, fazer uma edição, tira isso de mim, que não aconteça, porque tem que ser altar pra ti. Então me Exatamente. confirma se tu quer que tenha. Alinhei minhas motivações ali com ele, orei e tal, e ele começou a mandar pessoas. Teve uma videomaker que nunca tinha falado com ela, que ela falou, quando é que vai ter aqui a edição do brunch? Porque eu quero ofertar a cobertura do vídeo. Amada. Eu falei, uau, é Deus. É Aham, o Pai é o confirmando. próprio Deus. É o Pai confirmando. E a partir dali as coisas foram acontecendo. E agora, dia 24 de agosto, vai acontecer a 5ª edição. Provavelmente, quando for ao ar esse episódio, já vai ter passado. Mas é essa dependência. É a dependência. É Esse é o nosso entender- lugar. É entender que não é na força do meu braço. Eu não estou lá porque eu sou a bambambam capaz e tá tudo certo. Essa dependência. Eu não sei se vai ter um sexto. Eu não sei, porque é nessa dependência que eu me movo com o Senhor. Porque quando Ele quer, Ele me confirma. Ele fala comigo de forma clara, que não restam dúvidas. Porque quando a gente tá em dúvida, não é o Senhor. É. Quando a gente não, entendeu? Então é nessa dependência que a gente tem que caminhar. E acontece das mulheres nos verem, nos olhar, às vezes ali no Instagram, e elas acham tudo muito bonito, Quem sabe as batalhas Mas e tá o por que tá por trás. trás? É. né? Os bastidores é tu ser uma serva, né? É isso aí. Amém, que o Senhor use a nossa imagem, né? Tu trabalha com imagem, que uhum. use a nossa imagem, que use os recursos ali para atrair mulheres, porque eu entendo que hoje também chegam até mim mulheres que talvez num outro perfil de cristã Não chegariam. não chegariam, né? Então, Sim, amém. Mas sim. para ele,
Exato. né? É isso aí. Para ele, que a gente diminua para ele crescer e que a gente Perfeito. continue servindo. E Lindo. uma questão, assim, já que tu mentoreia muitas mulheres, né? Pra esse resgate do lar. Qual transformação que tu vê nelas quando elas conseguem ressignificar, né? Esse olhar de volta pro seu lar? Qual é a cura que tu vê que acontece ali? Ah, isso é lindo demais. Os testemunhos, Ai, né? os testemunhos são Que incríveis. deve ser encantador, assim, É porque... encantador, porque para cada uma, Deus tem algo específico, né? Mas se eu puder falar, assim, de uma forma mais geral, assim, do que eu vejo em todas, em comum, é essa questão de equilibrar, de voltar a entender que o que tu faz em casa tem valor. Uau. De voltar a entender que tu cuidar do teu marido tem valor. Exato. Eu adoro falar lá uma frase, vou falar aqui também. Intimidade em dia, paz no casamento. Exato. A gente precisa cuidar do marido. Estão entendendo o que eu tô dizendo, né? Sim. A gente precisa cuidar dos filhos, a gente precisa cuidar do nosso tempo com Deus. Então, quando elas entendem que não é o clubinho das que estão tentando ser perfeitas. Perfeito. Porque às vezes as pessoas olham pra mulher cristã e dizem assim, tá bancando de perfeitinha. Não, a gente sabe que a gente não é e que a gente nunca vai ser. Somos falhas. Mas eu gosto de usar uma palavra pra me definir. Esforçada. Eu sou esforçada. Então, eu me esforço pra cuidar e administrar de tudo que o Senhor tem me confiado. Né? E é Muito com bom. esforço, não é porque é fácil. Olha o Uhum. Instagram, acho que não é fácil, gente. Não. É batalha, é guerra e tudo. Todo dia. É, Tudo junto. é. Né? Mas é um propósito muito claro de que eu fui chamada pra isso e que ele que vai me sustentar. Enquanto ele quiser, eu vou continuar fazendo o que ele me manda fazer, que é alcançar a vida de outras mulheres pra ele. Amém. Então, seria o testemunho, né? Seria ver esse retorno mesmo. Sim, Imagina, essas imagina mulheres o quanto tu deve receber de realinhadas. testemunho. Deixa eu contar uma. Tem, eu ia te perguntar agora isso. Tem algum Mas específico? esse é engraçado, tá? Porque nessa parte de cuidar da família, tem uma parte do livro que a gente estuda sobre os temperamentos. Então lá gostoso. elas vão aprender a se identificar, né? O temperamento predominante. Para quem não conhece, leia o livro Temperamentos Transformados. Ai, já leu no clube. Ou lá na Experiência do Lar, no livro grandão também tem. Então lá tu vai identificar se tu é uma predominância da temperamento sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. Essa mulher, ela conseguiu entender como que o marido dela precisava descansar. E sabe o que ela fez? Colocou uma rede na decoração da sala da casa dela. Olha que demais. Olha só. Quem faria isso, gente? Sim. O marido atirado no sofá não dá um nervoso? Sim. Mas às vezes eles precisam de um tempinho de descanso. Que a mulher que é mais acelerada não consegue entender, que era o A caso gente dela. descansa, né, fazendo as coisas. Exato! E então ela fez isso. Ela colocou uma rede na sala da casa. E eu fiquei, gente, essa levou a sério mesmo. Sim, Que o homem né? tem a caixinha do nada, né? O tempo Ele ali que ele tem, fica ali e a gente tem a mania de querer desabafar, né? Como se o marido fosse amiga. Aham. Eu confesso que é difícil pra mim. Meu marido fala, ai, Roberta, descansa, para, senta aqui no sofá comigo, assiste alguma coisa. Porque a minha forma de descansar em casa é estar organizando as coisas. Porque eu realmente tenho prazer em organizar e tal. Então, eu tô sempre fazendo alguma coisa. É difícil. Mas ele não. Ele, quando ele desliga, ele desliga. E aí ele fica lá no sofá. Aquilo me dá às vezes eu nervoso. Aqui diz, né? Precisamos ser mais Marias Isso, É, do que é. Martas, né? É verdade. Eu sou muito Marta. Eu não sou bem consigo Marta, sou ficar bem Marta parada. Mas eu entendo que muitas vezes eu falei, tá, agora vamos baixar a Maria aqui, vamos ficar quietinha, vamos Mas ter tu o sabe tempo, mas que é uma difícil. vez, quando a gente foi lá no Coisa da Vivi, no culto que é de mulheres, Ah, que tem maravilhosa. da Viviane, da reunião de mulheres, e ela falou isso e sempre ficou marcado em mim, assim, é muito bom a gente ser Maria, a gente buscar, Com mas certeza. toda boa Maria precisa passar pela cozinha de Marta. Com certeza. Tem que aprender o que é servir. É verdade. Porque o que eu vejo e o que eu falo muito para as meninas que vão ali, eu chamo de meninas, mas tem mulheres que são mais velhas que eu, mas tudo bem, eu chamo de meninas que vão ali na minha casa, que a gente estuda junto, é que, de fato, nós precisamos
aprender a servir. Eu vejo que hoje as pessoas estão muito querendo ser servidas, Não cai a mão. sabe? E o E o servir. perigo de adotar a identidade de Maria é essa. Ah, então tá, se Jesus abençoa Maria, então eu vou ser Maria mesmo. E aí fica lá. Não é isso que Deus quer. Não. é isso, entendeu? O perigo tá em adotar a identidade de Maria pra fugir do servir. Da né? responsabilidade. Da responsabilidade, isso, É. de fugir da responsabilidade. Perfeito. Exatamente. A gente vive numa era fast food, né? Exato, pra tudo. É. Isso é pra iFood, tudo. que chega a comida pronta. E tem É. dias que eu peço, porque a rotina está Sim. além do normal. Mas eu penso que para aquelas mulheres às vezes que falam, ai, eu odeio cozinhar, ai, me parte Ai, o eu coração. também. Me tenta, né? Porque dá pra pedir a comidinha de vez em quando, não tem problema. Mas que os teus filhos saibam o gosto da tua comida. Perfeito. Que a tua eu amo. família aprecie o gosto da tua comida. E eu não tô falando de um banquete, de algo Perfeito. É um arroz e requintado. feijão. A tua massa com carne moída, a bolonhesa, Bolonhesa. que os teus filhos saibam que aquela ali é a comidinha da mãe. Aham. Tem E um eles gosto diferente. amam, e eles elogiam. E é a Marta que faz isso, É. abençoando a comida como a Maria. É Eu, verdade. na minha casa, eu cozinho todos os dias, né, pra minha mãe. Minha mãe tem idade e tudo mais, então eu não gosto que ela almoce na rua, né? Então, todos os dias, pra mim, é o melhor horário. Que benção. Eu, ali, 11h30, eu entro pra cozinha, boto meu louvor ou assisto um culto, uma pregação e deixo ali. É um momento que eu me conecto com Deus de uma forma Aham. absurda. Eu Eu tenho tenho isso na cozinha prazer também. de cozinhar. Olha E aí eu só. vejo amigas minhas falando, ah, Deus me livre, eu tenho pavor, eu não quero nem ver a panela na minha frente. Falei, gente, se soubesse o quanto sabe Como, que- como é que nutre, chegaram até aqui sem comer? sabe? Como é que chegaram até aqui? Não, mas e tu sabe que é bem engraçado isso, porque lá em casa é uma das situações, não foi, porque ainda está sendo uma situação em que eu e o Lucas, porque meu marido cozinha muito bem. Né? Meu marido, antes de ter a agência de marketing dele, queria ser chefe. Então, ele Olha! cozinha muito bem. Então, ele sempre dominou. E eu deixei. Ficou cômodo pra ti. Ficou cômodo, é isso que eu digo. A gente não aprende a servir. Aí ficou cômodo. E aí, agora, ele tem o tempero dele, o gosto dele. E a minha? Tô tendo que introduzir a minha. Ó. E aí, é muito mais difícil. Mas que bom que tu já tá atenta. É. Ah, Não. Eu tenho testemunha acerca disso, porque a minha vida inteira eu fui intencional com a cozinha, porque eu nunca caí nesse discurso de, então eu não gosto, eu não vou fazer, e é isso mesmo, tenho pavor. Não, eu não gostava de cozinhar, eu confesso, eu não gostava. Eu gostava de lavar louça, até hoje eu gosto de lavar louça, eu amo mexer com água, amo lavar louça, sério, pago imposto pra lavar louça. Várias outras coisas, organizar e tal, mas cozinhar não. E como vem de casa, porque minha mãe não é essa mulher que ama cozinhar também, enfim. Mas cozinhava pra me virar, quando fui morar sozinha também tive que aprender, mas comecei a ter gosto ali por fazer receitas pontuais, mas eram receitas pontuais, mas a comidinha simples, a comidinha mesmo, dia a dia, eu não gostava. E aí agora, com aquela questão de administrar, por uma época eu e meu marido tivemos quem cozinhava pra gente, agora eu que faço a comida da nossa casa. Eu ganhei amor pela cozinha. Eu até compartilhei esses dias É no maravilhoso. Instagram. Eu melhorei olha muito só, também. estou grávida. Daqui a pouco a Bela vai ter que comer minha comida, porque isso a gente pode até delegar. Não tá errado delegar. Não. Não, a gente pode Claro ter que que não. ver se a gente tem alguém que cozinhe pra gente. Amém, é. Mas nossos filhos precisam conhecer o nosso tempero. Aham. E isso é pra tudo. Isso cria Né? memória afetiva. É sobre isso. Sabe? É memória E aí o afetiva. Senhor tem me dado um amor por cozinha, meu momento de cozinhar. A comidinha ali simples, é a lentilha, é o Aham. feijão, é o arrozinho, é a carne moída, é o franguinho xadrez. Nossa, é meu momento que eu também me conecto com o Senhor, falo com Ele. E aí eu vejo, meu Deus, tudo pode ser ressignificado Total. se a gente persistir. A gente não pode desistir. É a Imagina- intencionalidade. Imagina se eu caísse no discurso de, eu não gosto mesmo, então eu não vou fazer, dane-se. Uhum. Né? Então, Eu acho que não tem nada mais satisfatório também de tu olhar as pessoas comendo tua comida. sim, o meu marido faz um Sabe? escândalo. Ele, não sei o que é isso, Eu menino. vejo uma coisa simples, né? Eu vejo a minha mãe, assim, tipo, às vezes um arrozinho, um feijãozinho, uma coisinha bem simples do dia a dia. É. E ela me olha e fala assim, nossa, minha filha, que delícia. Aham. Sabe, aquilo ali é tão gostoso, é tão bom. Tipo, Isso porque... nutre nosso coração. Exato, e eu digo obrigada, Senhor, porque eu tô conseguindo proporcionar isso pra minha mãe hoje. Aham. Honra Somos muito só tamanho, nós que duas, bênção. entendeu? Meu pai faleceu, vai fazer
agora há 4 anos. Então, somos só nós duas. E eu Sim. consigo proporcionar isso pra ela, É uma sabe? E bênção. de saber que ela me ensinou, ela passou pra mim esse legado da cozinha. Porque se eu não soubesse cozinhar, se eu não soubesse fazer nada dentro de casa, como que seria hoje? É. É nós duas, É. somente. É, Então eu olho pra aquilo ali, eu vejo aquele momento e eu digo, obrigada, Senhor, por isso. que lindo, É Deus se né? revelando nos Deus se detalhes, revelando no no cotidiano. ordinário, No né? cotidiano. Exato. E Nos daí, dias se pra mais quem tá nos comuns. ouvindo, assim, fala, meu Deus, que besteira tudo isso e tal, e já se deixou levar pela narrativa do mundo, né, que prega contra tudo isso. O que tu diria pra essas mulheres, assim? Que sempre há tempo de fazer o caminho de volta. Ô, glória. Perfeito. Elas vão. Eu creio que em algum momento essas mulheres também vão ser resgatadas assim como a gente foi. Amém, Seria é verdade. impossível Amém. pra mim Nossa, pensar nem tinha na em minha estar em cabeça. casa. Não duvido de nada, nem Eu de não ninguém. Eu não cogitava, né? Então esse momento vai chegar, né? Em algum momento ele vai chegar. Torcemos que chegue. Né? Amém. E que há tempo de fazer o caminho de volta também, né? A gente vê, às vezes, mulheres se dando conta já quando os filhos já saíram de casa. Né? E ainda assim dá verdade. tempo, porque É. às vezes essa mulher ainda vai ser uma avó que vai Exato. exercer tudo isso, né? Uma mãe de adultos que vai receber o seu filho em casa e vai exercer tudo isso. Eu recebo na mentoria mulheres de diversas idades. Ai, que legal. Das mais novas às mais velhas. Então, as mais maduras. E como é que funciona essa tua questão da mentoria? Explica um pouquinho A pra mentoria, eu sempre tenho uma lista de espera das mulheres que têm Uhum. interesse em fazer, porque eu abro algumas turmas por ano. Uhum. Então, nós temos 11 encontros, normalmente nas quartas-feiras, das 5h50 às 7h30 da manhã. E ali nesses encontros eu transmito para elas todos os princípios que estão no livro. E a gente encerra com o momento presencial, Ai, que legal. que é o chá de formatura das guardiãs do lar. Que daí Ai, a que gente lindo! a gente vive na prática o princípio da mesa, da hospitalidade. Eu recebo elas assim como filhas do rei, que eu quero que elas se sintam, né? Ai, que lindo, isso é tão bom, Maravilhoso. né? Proporcionar É isso. muito lindo. E então, se elas quiserem aprender mais e tudo mais, podem te seguir, né, lá no Podem, Instagram. podem Aqui na seguir. descrição do nosso vídeo vai estar o perfil, todas as informações da Grace. Mas, e lá tu ensina, né? Tudo de forma mais profunda e completa. Mas, aqui no nosso podcast, algumas dicas práticas, assim, para quem quer iniciar, se tu puder falar como ela começa. Então, tá, quero ser intencional com a mesa, né, com o meu lar, mas mais especificamente com a mesa, umas dicas práticas para começar. Eu acho que aí vem da organização de rotina, Perfeito. né? Então a gente ter comidinhas práticas já pré-prontas em casa Ótimo. ajuda demais. Sim. Faço isso lá em Porque casa, às eu vezes tu congelo. pensa assim, não, eu vou ter que agora arrumar a mesa e mais fazer a comida. Aham. Então começa pela comida. Já deixando alguma coisa Perfeito. pré-pronta, as comidinhas simples, a família vai amar. Não tem Uhum. problema que seja assim, né? Se puder fazer algo mais requintado, amém. Mas se não, vai no básico. E a mesa ser arrumada antes. Antes, com antecedência. Quer ver uma coisa? Quando eu faço um café da manhã um pouco mais arrumadinho, ou quando a pessoa não tem o hábito de fazer, mas quer fazer, por exemplo, um café da manhã para a família, não deixa para arrumar a mesa na hora que a família acorda. Sim. Já deixa pronto antes, que é assim, ó, Perfeito. meio caminho andado. Perfeito. E pedir para o Senhor quais são as estratégias específicas para a necessidade do teu lar, para tu conseguir atrair as pessoas para esse lugar. Né? Como que eu vou conseguir tirar o meu marido da frente da televisão? Uhum. Como que eu vou conseguir que o meu filho tenha interesse em estar à mesa? E aí a gente precisa de, nesse caso, ter, às vezes, criatividade, Sim. né? De criar algo além da comida, né? Uma conversa boa, conduzir uma boa conversa, abrir a mesa para diálogo, para as pessoas entenderem o que elas estão fazendo ali, que não é só comer e sair correndo. É um espaço Perfeito. onde elas podem colocar os seus sentimentos, as suas emoções, onde pode expor do seu dia, da sua vida, para um pai, para uma mãe, a mulher, para o marido. É um lugar de oração. Começa Orar, pela né? oração. Exato. Quero te encorajar, você que vai nos ouvir, a fazer oração quando estiver na mesa. E se tem vergonha, se ainda não é o hábito, faça isso antes, então. Vai arrumando e orando, fazendo a comida e orando. Perfeito. E até que o dia de tu ter a coragem ali, que é só coragem, né? E a oração, as pessoas às vezes colocam dificuldades em orar. As mulheres que não estão acostumadas com isso. Uhum. E a oração é só
um abrir do coração. Perfeito. Obrigada, Senhor, pelo alimento. Obrigada pelo alimento, santifica Senta à essa mesa com a comida, gente. Senhor, É. né? Se faz presente. E é tão incrível que a oração, quando a gente já tem o hábito dessa conexão com Deus, né? Ela flui de forma natural. Flui. É uma conversa. Exato. É. E a gente conta também com o coração das crianças quando estão com fome. Senhor Jesus, obrigada pela comida. Amém. Sim, verdade. Mas Ai, é muito isso, bom. né? É conduzir a família para esse lugar. Né? E as dicas práticas, eu acho que é começar aí pela comida prática, pelo arrumar a mesa sem muita informação, Facilitando, né? facilitando, né? Vai de modo básico, mas vai. Porque Perfeito. Jesus vai estar lá E pro coloca encontro. amor também, eu acho que isso Coloca é amor. importante, né? Trazer o amor, entender que a mesa é um lugar que tu tá alimentando tua alma, né? É. Nutrindo a tua alma, né? E alimentar as expectativas quanto à família. Porque até que essa cultura seja implementada, tem muito desafio para ser vencido. Tem. Né? Nem sempre vão entender num primeiro momento. Mas à medida em que tu for, de novo, se esforçando com esforço, tu vai conduzindo, tenta uma, tenta duas, tenta três. Eu, como falei, às vezes arrumei chorando, mas arrumei. Me custou, mas não caiu mão, braço, nada. E aí tu começa a gerar essa cultura, porque é uma cultura. É uma Estar à cultura. mesa é uma cultura E da uma família. vez impregnada, não Exato. volta É. atrás. Eu falo isso pelo meu marido, que os pais dele, a família dele sempre teve essa cultura. E ele seguiu com essa cultura, tanto que ele prioriza. Agora a gente não consegue mais, mas por um bom tempo almoçávamos juntos todos os dias. O Isso é quanto ele maravilhoso. ele se e meu marido, dedica a a gente isso, ele faz se isso. esforça para isso. Todos os dias. Mas por quê? Porque ele já vem lá de casa. É, Então, pensar que a gente está criando seres humanos Sim. e a mesa é esse ponto de é um lugar de conexão, formação. os teus filhos vão levar isso para a vida, com a família deles, isso vai se perpetuar. É um legado. É. No final E dos para quem contos. não consegue estar à mesa todos os dias com a família por questão de horários, o convite é pensar em que momento eu posso fazer. Instituir um Que dia, não pode, quarta de não noite. pode se apegar ao. Não, a gente não tem tempo, a gente nunca pode. Não, São mas as quantas Não, vezes tu pode? eu O que tu falo- pode mudar? É uma vez? É duas? É três? É no jantar? É no café? Qual é o teu momento? E Perfeito. focar nesses momentos e não no que não pode. Às vezes a pessoa nos escuta, eu posso todos os dias. Tem gente que não pode. Perfeito. É. Não, é bom, eu acho muito bom que tu traz isso adaptado à realidade das pessoas também. Tu realmente tem essa consciência de falar com, né, com todos os públicos. Mas é isso, eu sempre comento. Só pode no final de semana? Ok, mas no final de semana já são 6 refeições à mesa. Café da manhã, almoço e janta. Já são 6 mesas que tu pode fazer, são 6 refeições que tu pode preparar. Então é melhor do que nada. Só não dá pra Exatamente. se acomodar. E Uhum. lá no meio de semana começa instituindo a quarta da pizza e faz uma mesa Isso é temática. maravilhoso. Gente, sabe, é muito possível. E É se eu muito passo possível. um tempo sem fazer uma mesa de café da manhã bonita, eu sou cobrada, gente. Mamãe, você não fez o café da manhã bonito hoje? Porque vira hábito, né? Final de semana tem que Vira. estar arrumadinho, né? Aham. Então, é por Ai, quê? que Porque virou delícia. cultura, né? Que Vai delícia. virando um Uma, hábito. uma boa e abençoada cultura. Muito bom, Amém. muito bom. E pra gente encerrar, que episódio maravilhoso, né? Mas pra gente encerrar, assim, um conselho pra Grace lá de 2018, que tava começando a despertar nessa área, no propósito. Que conselho tu daria pra O ela? conselho é se mantenha firme na fé, né? Olhando para o Senhor, não desvie o olhar do Senhor. Ainda que venham julgamentos, ainda que alguém não entenda o que tu tá fazendo, Uau, não tira os teus olhos do Senhor e do que Ele te pediu para fazer. que E lindo. primeiro em casa, depois Uhum. fora. Uau, muito perfeito. importante. E dica de um livro? Tirando a experiência do sim. ar, a experiência mesmo da David Tyrus, ou pode ser até qualquer um É, outro dela, né? Mas eu estou aqui conduzida a indicar mais um livro de Dev Tyrus, que é Perfeito. Obediência e Intimidade. Ai, maravilhoso. Segunda pessoa que que indica. indica. Obediência Maravilhoso. e Maravilhoso. Intimidade é maravilhoso. Ó, fica a recomendação. Ele é É bem bom pequenininho. mesmo. Ele é maravilhoso. Ele é bem pequenininho pequenininho, e fácil de ler. profundo. Eu até quero reler E ele. de tirar a gente do lugar. Já faz tempo que eu li, Ele eu é quero muito bom. reler. Principalmente na questão de disciplina de tempo com o Senhor, Uhum. da intimidade mesmo, Sim. né? Porque antes de sermos servas, somos filhas. Sim. Exato. E é o gente lugar de precisa entender. filha que nos libera para ser serva. Perfeito.
Então, ele nos lembra sobre essas coisas. Super importante. Ai, que lindo. Maravilhoso. Ai, que episódio maravilhoso, amei. Eu Nossa. poderia ficar horas e horas falando. tem que é tanto muito gostoso. assunto. Né? Dá hora pra Nossa. É continuar. muito assunto. Enfim, e particularmente pra mim toca num lugar muito especial da minha vida, Grace. Muito obrigada. bom, Muito que bom. obrigada. Que Deus continue te abençoando, te capacitando Eu no que teu agradeço. propósito, no teu chamado, que mais mulheres, mais famílias sejam alcançadas Amém. e abençoadas. E se Amém. você aí em casa gostou desse episódio, comenta, compartilha, curte, envia para as amigas e deixa um recado de carinho para Grace que a gente vai encaminhar para ela. Eu tenho certeza que ela vai amar receber. E até o próximo episódio. Tchau!